Olá! Você já parou para pensar como é que o Estado, essa entidade tão grande, age de fato no nosso dia a dia? Pois é, a resposta para isso está em uma ferramenta muito poderosa, o ato administrativo. Hoje, a gente vai desmontar essa ferramenta para entender direitinho como ela funciona. É através dela que o poder público se manifesta, sabe? Criando direitos, impondo deveres e, no fim das contas, moldando a nossa realidade. Pensa bem. Uma multa de trânsito que chega pelo correio. A licença para construir uma casa. Aquela nomeação tão esperada em um concurso público. Parecem coisas bem diferentes, né? Mas na essência, na raiz de tudo, elas partem do mesmo princípio. São manifestações diretas da vontade do Estado. E é justamente a forma como esse poder se materializa que a gente vai explorar agora. Para nossa análise ficar bem clara, vamos seguir um roteiro. Primeiro, o que é um ato administrativo. Depois, a gente vai ver os seus superpoderes, que são os atributos. Em seguida, vamos olhar por dentro, para sua estrutura, os elementos. Daí, vamos conhecer os diferentes tipos, as espécies de atos. E, por fim, vamos conectar tudo isso com o nosso cotidiano para entender por que isso é tão importante. Vamos lá? Então vamos começar pela fundação, pelo básico. O que exatamente define um ato administrativo? Olha, a definição técnica pode parecer um pouco complicada, mas vamos simplificar. Declaração unilateral quer dizer que a vontade vem só de um lado, o do Estado. A nossa concordância, na maioria das vezes, não é necessária. Produz efeitos jurídicos imediatos, ou seja, assim que o ato é feito, ele já está valendo, criando, modificando ou acabando com direitos e obrigações. E o ponto mais importante, tudo isso acontece sob as regras do direito público e pode, claro, ser revisado pela Justiça. E aqui tem um ponto que gera muita confusão e que a gente precisa deixar bem claro. Nem tudo que o governo faz é um ato administrativo. Pensa assim, atos da administração é o grupo grande, o gênero que inclui tudo. Já o ato administrativo é uma espécie, uma parte específica desse grupo, com aquelas características que a gente acabou de ver. Resumindo, todo ato administrativo é um ato da administração, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Agora a coisa começa a ficar bem interessante. Se o ato é a ferramenta do Estado, os atributos são, digamos, os seus superpoderes. São características especiais que dão a ele uma força que nenhum ato de uma pessoa comum, no direito privado, teria. E para ajudar a memorizar, tem um mnemônico ótimo, PAT. Grave bem essa sigla. P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Vamos ver o que cada um desses poderes significa na prática. O primeiro superpoder é a presunção de legitimidade. Isso significa que todo ato do Estado já nasce com uma fé pública. A gente parte do princípio de que ele é legal e verdadeiro, até que alguém prove o contrário. A consequência prática disso é enorme, porque inverte o ônus da prova. Por exemplo, se um fiscal de trânsito aplica uma multa, não é ele quem precisa provar que a infração aconteceu. É a pessoa multada que tem que correr atrás e provar que não cometeu. O segundo poder é a autoexecutoriedade. Basicamente, a administração pública pode fazer valer suas próprias decisões sem precisar pedir autorização para um juiz antes. Imagina um carro estacionado na frente de uma garagem impedindo a passagem. A prefeitura pode guinchar o carro na hora. Essa agilidade toda é permitida pela lei em situações específicas ou de urgência, sempre pensando no interesse coletivo. O terceiro atributo, a tipicidade, funciona como uma espécie de trava de segurança contra o abuso de poder. A administração não pode simplesmente sair inventando atos do nada. Para cada situação, a lei já prevê um tipo de ato que deve ser usado. Isso traz previsibilidade e segurança para todo mundo, porque limita a atuação do Estado ao que está na lei. E por último, temos a imperatividade. Esse é o poder de mandar, de impor obrigações, mesmo que a gente não concorde. A ordem de um policial para parar o carro, por exemplo, não é um pedido, é uma ordem que cria uma obrigação imediata de obediência. É o Estado usando seu poder de forma unilateral para criar deveres para os cidadãos. Muito bem, já vimos os poderes do ato. Mas do que ele é feito por dentro? Quais são as peças obrigatórias que fazem ele ser válido? Agora a gente vai analisar a sua estrutura interna, os seus elementos. E para isso, temos outro mnemônico para nos ajudar. Conf for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pensa neles como os 5 pilares que sustentam o ato. Se falta um deles, ou se algum tiver um defeito, o ato todo pode desmoronar, ou seja, se tornar inválido. Vamos começar pela competência. A pergunta-chave aqui é:
Quem pode agir? Não é qualquer funcionário público que pode fazer qualquer coisa. A lei define direitinho qual agente tem autoridade para praticar cada tipo de ato. E essa competência não é uma escolha, viu? É um poder-dever que o agente não pode simplesmente abrir mão. Depois vem a finalidade, que responde à pergunta: para que agir? Todo ato administrativo tem uma finalidade geral, que é sempre o interesse público. Mas, além dessa, existe uma finalidade específica que a lei prevê para aquele ato. Por exemplo, a remoção de um servidor público deve ter como finalidade ajustar às necessidades do serviço e não punir o servidor. Usar um ato para um fim diferente do que a lei manda é um erro grave chamado desvio de finalidade. Agora, muita atenção aqui para não confundir duas coisas: motivo e motivação. O motivo é o porquê de o ato ter sido feito, é a situação real, de fato e de direito que levou àquela decisão. Já a motivação é a explicação escrita, a justificativa formal desses motivos. E o detalhe é: todo ato precisa ter um motivo válido, mas nem todo ato precisa ter sua motivação escrita no papel. E essa diferença nos leva a uma teoria muito importante, a teoria dos motivos determinantes. O que ela diz é o seguinte: a partir do momento em que a administração resolve explicar o porquê de um ato, ela fica presa àquela explicação. Se os motivos que ela apresentar forem falsos ou simplesmente não existirem na realidade, o ato é nulo. E isso vale até para aqueles atos em que explicar não era obrigatório. Ou seja, se falou, tem que ser verdade. Ok, já entendemos a teoria, a estrutura, os poderes. Agora vamos ver como esses atos se apresentam na prática, no mundo real. Vamos conhecer as suas diferentes faces, ou seja, as espécies de atos. Uma categoria super comum no dia a dia são os chamados atos negociais. É aqui que a vontade do Estado e a vontade do cidadão se encontram. São aqueles atos em que a administração dá o seu consentimento, a sua aprovação, para que uma pessoa ou uma empresa possa fazer alguma coisa, como abrir um comércio, por exemplo. E dentro dos atos negociais, é fundamental entender a diferença entre esses três aqui. A licença é um ato vinculado. O que isso quer dizer? Se a pessoa cumpre todos os requisitos da lei, o Estado é obrigado a conceder. É um direito da pessoa. Já a autorização e a permissão são atos discricionários. O Estado vai analisar se é conveniente ou oportuno conceder e ele pode voltar atrás depois. A grande diferença entre as duas é que na autorização o interesse que predomina é o do particular, enquanto na permissão o interesse público fala mais alto. E agora a gente chega na parte final. Depois de toda essa teoria, por que, afinal, isso tudo importa na prática? Vamos conectar todos esses pontos. Então vamos recapitular a nossa construção. A gente viu que o ato administrativo é essa declaração de vontade do Estado. Vimos que ele tem superpoderes resumidos na sigla PAT. Entendemos que ele tem uma estrutura interna obrigatória, os 5 elementos do Conf-Formob, e vimos também que ele aparece de várias formas no nosso dia a dia, como licenças, autorizações, punições e muitas outras. E aqui fica a reflexão final para a gente. Conhecer essa anatomia toda não é só um exercício teórico. É entender que uma multa de trânsito pode ser cancelada se o motivo apontado pelo agente for falso. É saber que uma licença para trabalhar não pode ser negada por puro capricho se todos os requisitos da lei foram cumpridos. No fim das contas, conhecer a estrutura do poder é o primeiro e mais importante passo para fiscalizar e garantir que ele seja usado de forma justa e legal, afetando diretamente a sua vida, os seus direitos e os seus deveres.